Alô? 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 Mas eu não falei esse número. Aí eu disse, bem provável que não, porque muitos anos esse número é meu. Aí, esse número não é dele, eu disse, não. Eu vou continuar ligando para conseguir falar com ele. Eu vou bloquear seu número. Sério? Foi, eu disse, não, foi só um menino. Não. Que olha, filha da mãe. Mas eu tenho cobrança nesse lugar que cobra. Oxe, disse assim, foi. Eu vou continuar ligando, eu vou bloquear seu número, eu ligo de outro. A senhora sabe, né? A hora que eu vou ficar bloqueando tudo. Ela disse, eu disse, vão saber que eu vou nem atender, vou bloquear todos. Aí ela se ligou. Os meus olhos já de visão não tão distante, meus ouvidos já escutam sons divinais. Tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem. Querem
já sonhado com aquelas moradas que olho algum aqui não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está.
Só que tem que passar a mulher dele. E além, ele matou, porque ele não escurece, e a gente voltava. Aí ele passou, só que ela disse que a marca que ele passou não tem fogo. Irmã Laíde e os demais, tudo bem? Boa noite. Aqui é que ficou escuro. Ai. Nós estamos hoje na casa do irmão Gileno. Eu vou participar de uma reunião com o irmão Gileno e Nathalie vai ficar com vocês, tá bom? O pastor já está aí, né? Então é com a senhora, irmã. Beleza, pastor. Boa noite a todos, né? Hoje vamos tratar de um assunto muito interessante, né? Hoje a palestrante da noite vai ser a nossa irmã Alaide Tavares, né? Ela vai trazer dicas muito importantes sobre relacionamento entre sogras, noras e genros, né? Às vezes pode isso parecer uma grande problema em algumas famílias, né? Mas depois de hoje nós vamos ter uma grande vitória, porque ela vai dar dicas de ouro e a gente vai conseguir superar tudo isso. Eu acho que ninguém tem esse problema não, mas vai reforçar o nosso relacionamento com grandes dicas de ouro para a gente seguir em frente, sempre com as nossas sogras, com o sogro, com todo mundo em paz e todo mundo feliz, né? Então, para dar início à nossa reunião hoje, vamos erguer uma oração ao nosso grande Deus, né? Então, do jeito que nós estamos, vamos ficar aqui em reverência e vamos fazer essa oração. Querido Pai, maravilhoso Deus que está no céu, toda a honra e toda a glória é dada a Ti, Senhor, porque o Senhor é nosso Rei, nosso Redentor e nosso mantenedor. Graças a Ti, Senhor, estamos vivos, estamos em paz e pedimos que o Senhor abra nosso coração, nossa mente, para preparar a nossa vida, para que a partir de hoje nossos relacionamentos entre sogra, sogro e noras venham se estreitar cada vez mais. Que venha reinar paz em nossos lares, em nossas famílias, e que todos que estão aqui possam aprender muito sobre essas grandes dicas que vai ser falada hoje e que possamos colocar em prática para também chegar em outras famílias e poder ajudar, Senhor. Fica conosco, abençoa a nossa palestrante dessa noite, abençoa nossas famílias. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, agora é com você, Alaide. Boa noite a todos. Boa É um noite. prazer muito grande estarmos aqui, né? Hoje, tentando refletir um pouco a respeito desse assunto que é tão importante para todos os casais, né? Para que as famílias vivam em harmonia, para que se busque estar em um pleno desenvolvimento, né? Salutar na família. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Perfeitamente. Maravilha. Então, hoje nós vamos começar com uma reflexão. Alguém, por acaso, já pisou em algum terreno composto por areia movediça? Alguém, não, dos que estão presentes, dos participantes? Ou só ouviram falar? É um terreno perigoso, né? As pessoas que se envolvem com esse tipo de terreno, na verdade, quanto mais elas se mexem, quanto mais se movem, mais vai ficando a situação complicada. Assim são os relacionamentos entre sogras, noras e genro, quando as pessoas não procuram se harmonizarem, não procuram se entenderem, né? Não procuram se auxiliarem. É bem verdade que cada um de nós temos as nossas histórias de vidas e todas são diferentes uns dos outros. Quando um homem procura uma mulher, com certeza, eles vêm de educação diferente, né? Eles têm princípios e valores diferentes, e por conta disso,
há de se perceber que diferenças de pensamentos, de ideias, né, de valores existirão. Mas o que fazer, então, quando sogras e noras não se entendem? O que é que vocês acham que pode ser feito? Nós sabemos que esse nosso momento é um momento de bate-papo, não é uma palestra. Mas nós estamos aqui para ouvir a opinião e para complementar algumas informações que são necessárias. Então, o que fazer? Quem tem já essa experiência, quem já passou, passou muito bem na chamada de hoje, ele disse: quem na vida nunca teve um problemazinho assim, por menor, por insignificante que seja, mas quem não já teve, né, um Só minha pequeno esposa. problema no relacionamento? Só minha esposa que disse que nunca teve. Não, nunca tive problema com a minha sogra. Minha sogra é mais Amém. É minha mãe, Eu é a minha acredito. mãe, é a minha mãe. Aí sabe. Mas isso que a irmã Laíde falou é uma verdade mesmo. Todos nós já tivemos, por mínimo que seja, um atrito com a sogra. Eu mesmo já tive, assim, uns 4 ou 5 ou 6. Ah, sua mãe é gente boa. Não estou dizendo isso, não. Mas já tive uns Não, é atritos. verdade. Ela sabe. Já teve uns atritos. Mas é da natureza humana, né? Da natureza humana. O negócio é que, assim, uma coisa que talvez a irmã Laíde vai falar bem aí, ou vai talvez tocar nesse assunto, é que, assim, uma coisa muito comum nas sogras, né? Elas sempre partem na defesa dos seus filhos. É comum e é natural. A mamãe quer proteger o filho. E eu acho que Gisele nunca teve atrito com a minha mãe, porque lá em casa é o contrário. A minha mãe sempre parte na defesa dela. Então, se acontecer qualquer coisa, ela tá certa, eu tô errada. E por isso que ela nunca teve atrito. Bom senso também, né? A mãe dele tem muito bom senso e sabedoria. E o que a irmã Laíde falou aí, assim, em relação ao que fazer, né? Eu acredito, sim, eu, pelo menos na posição de nora, algumas situações, não de atrito mesmo, mas de discordância de opiniões mesmo. Eu pensar assim, bom, eu acredito que é mais fácil mudar a mim mesma, né, do que mudar o outro. Então, não adianta eu tentar mudá-la. Pela questão da idade, pela questão da cultura, somos diferentes, né? Somos de gerações diferentes. Então, nas vezes que nós tivemos algum atrito assim, em relação a discordar de algo, eu preferi me calar por um instante para que eu pudesse refletir sobre aquilo, porque às vezes eu estou errada, né? Então, ou ela, mas o silêncio permite que a gente pense com mais clareza. Então, pelo menos para mim, isso valeu muito, assim, das vezes que a gente precisou, e aí é bom porque tanto ela, e eu acredito que eu aprendi muito com ela isso, é permanecer calada por um tempo para que a gente possa refletir. Não dar aquela opinião naquele momento, esperar um outro momento menos acalorado para poder conversar. Nunca aprendi isso com minha mãe. Ele não aprendeu, não. Muita sabedoria, pastor. Você está de parabéns por ter uma mulher virtuosa, viu? Amém! Essa é a postura que as pessoas devem ter, tanto do lado da sogra quanto do lado da nora. Essa prudência, essa cautela, não é? Esse deixar a coisa amornar para poder depois, então, você chegar com um diálogo, né? Reflexivo, para que as pessoas tomem consciência da situação. E essa é a medida realmente acertada. Quem age assim está agindo segundo os princípios de Deus, porque a Bíblia nos diz que o mais forte ajude o mais fraco. Então, se naquele momento houve alguém que, pela sua história de vida, né, agiu de uma forma que não deveria, mas você entende naquele momento que você está com a razão, né, mas que não naquele momento não era o momento mais apropriado para uma discordância, então deixe passar a situação, então a gente reflete depois. Eu vivi essa experiência semana passada, muito interessante. Eu estava na casa do meu filho, o meu filho mais novo, e engraçado que essa questão toda que existe, essas diferenças todas que existem, é por conta de que é uma disputa. 2 mulheres estão disputando o mesmo homem. Já perceberam isso? Agora, nós precisamos ponderar aqui que os papéis são diferentes. O homem como filho é um e o homem como marido é outro. Talvez seja isso que está faltando esclarecer nesse relacionamento sogra-nora.
Agora, tem um aspecto muito interessante que eu quero chamar a atenção. Por exemplo, os conflitos com os genros são menores do que com as noras. E eu vou dizer por quê. Eu vou partir de uma ilustração para mostrar a vocês que, às vezes, é a percepção que é diferente. Duas mulheres se encontraram. E aí elas estavam conversando, né? Oh, como é que você está? A outra disse, eu estou bem. E sua família, como é que vai? Está tudo bem, graças a Deus. Seus filhos? Meus filhos estão ótimos. Minha filha casou com um homem maravilhoso. Era o homem perfeito que toda mulher gostaria que, toda sogra ou toda mãe gostaria que a filha tivesse. Quando ela levanta, ele já arrumou o café, não é? Ele ajuda a preparar a sacola das crianças, dá banho, troca de roupa. É um marido exemplar. Agora, a minha filha, isso se tratando da filha, né? Agora, o meu filho, infelizmente, não deu sorte. Casou com uma mulher muito preguiçosa. Quando ele levanta, não tem café pronto, ele é que tem que cuidar do café. Ele, para as crianças ele não chegar atrasado do serviço, ele tem que ajudar a dar banho nas crianças, não é? Ela não faz nada. E aí, veja, as situações são similares. Ela era a mesma mãe que estava percebendo as coisas de forma diferente. Porque quando se tratava da filha, o marido era maravilhoso e ele realmente tinha o direito de fazer, porque ele era um excelente marido. Mas quando se tratava da nora, é porque ela era preguiçosa, relapsa, irresponsável, não cumpridora dos seus deveres. Perceberam? É o que o pastor disse aqui. As mães costumam proteger mais os seus filhos. E a gente tem que entender que essas questões precisam ser pontuadas e definidas. O mesmo direito que uma filha tem, o filho também tem. E a gente precisa entender que a nossa sociedade evoluiu. Nós estamos vivendo uma época moderna, né? Já não se pode pensar como antigamente. Antigamente nós éramos mulheres, mesmo que a gente trabalhasse fora, mas nós tínhamos a obrigação de dar conta dos afazeres de casa. Hoje é diferente. As mulheres trabalham juntamente com seus esposos, compartilham das responsabilidades financeiras dentro do lar, e nada mais justo do que existir uma divisão social de trabalho. Claro, a mulher faz alguma coisa e o marido faz outra. Quem tem mais afinidade para lavar um banheiro, de acordo com as preferências, então fica com essa preferência e vai cuidar. Quem gosta de cuidar da cozinha, às vezes o homem gosta mais de cozinhar, não é isso? E assim, se forem definidos papéis, não existem atritos. Então, essa disputa existe porque os papéis não estão definidos. Por que será que isso ocorre? Talvez pode ser falta de experiência, né? Ou até um descuido, né? Uma falta de acerto prévio para que venha tudo andar direitinho, né? E aí vai deixando, o pessoal relaxa e só vem pensar em consertar, né? Depois que acontece um conflito, né? Pois é. E esse conflito poderia ter sido evitado, né? Exatamente. E aqui nós vamos verificar algumas posturas. Por exemplo, as mães, quando elas atuam no papel de sogra, muitas mulheres criam grandes expectativas em torno dos filhos. Elas querem que os filhos se formem, né? Que trabalhem, que ganhem bem, que se estabeleça na vida, e ela está inclusa nessa perspectiva toda, né? E quando ele arranja uma mulher que namora e casa, então aquela mulher, ela passa a ver como se houvesse roubado o seu filho. Porque, claro, a Bíblia diz assim, deixa pai e mãe para se unir a uma nova família. Então, a atenção que ela tinha como mãe não vai ser mais a mesma. Porque o tempo daquele homem agora é para dedicar sua nova família. Ele tem uma esposa, futuramente terá filhos,
e toda a sua atenção deve estar voltada para o atendimento a essa nova família. Eu não quero dizer com isto que ele vai deixar de amar, de respeitar, né, e de considerar a sua mãe. Mas muitos homens, quando casam, deixam de visitar com frequência a casa das mães, e por isso elas vão ficar aflitas, angustiadas, ansiosas, doentes. Quem está agindo assim, está agindo errado. A gente precisa entender que o encaminhamento é outro. A partir do momento que o filho casa, ele agora tem uma nova família. E a expectativa que foi gerada em torno dele como homem, a gente tem que entender que agora ele é mantenedor de uma nova casa. E esse problema se agrava muito mais quando o homem casa e a mãe continua dependendo dele financeiramente. Aí o problema é bem maior, é bem mais grave. Eu digo Muitos que é nem tanto, nem tão pouco, né? Essa questão da proximidade. Quando você casa, realmente você adquire aí uma nova família. E eu, como pastor, todo pastor é um pouquinho de psicólogo, não tem jeito. A gente acaba tendo que lidar com casais, com problemas. E eu, ao longo desses 11 anos de ministério, já atendi muitos e muitos casais. E nas reclamações, a gente vê os extremos em relação, por exemplo, a essa questão de relacionamento pai e filho. Pais e filhos, né? Sogra, enfim. Porque ou é demais ou é de menos. E o equilíbrio precisa manter. Às vezes o menino sai de casa e acabou. Nunca mais ele dá notícia para a mãe. E a mãe realmente fica nesse desespero. Ela acha que a mulher é que está fazendo com que ele não queira mais ir na casa. E aí ela começa a culpar a mulher, começa a tratar a esposa do marido, né, do filho dela, a esposa do filho dela, com receio, com chateações e com indiretas, porque na mentalidade daquela mãe, né, ela veio para destruir o relacionamento que tinha entre ela e o filho dela, justamente porque o próprio rapaz não soube dosar isso daí. Ele sai de casa e nunca mais dá as caras. E o outro problema, eu não sei se mais grave ou se tão grave quanto, é não sair debaixo da saia da mãe. É o cidadão que ele não passa um dia sem estar lá. E assim, eu não digo que o problema não é nem tanto ver a mãe, estar com ela, ou ligar para saber como ela está, mas é realmente uma dependência emocional. E aí, quando o indivíduo, ele, por exemplo, ele começa a compartilhar com a sua mãe ou com seu pai, as meninas, via de regra, compartilham com as mães, ou também até com os pais, com o pai, problemas particulares, problemas do casamento, que deveriam ser resolvidos dentro do casamento, e aí ela começa a compartilhar com a mãe, começa a compartilhar com o pai, e isso vai fazer com que os pais vão pegando uma aversão ao genro, ou à nora, né? Porque, poxa, que trata meu filho assim, como a irmã Laide falou aí, né? Ela deu um exemplo claro, né? Que uma menina que não cuida bem do meu filho e tal, né? Aquela percepção equivocada. Quem trouxe essa percepção? Então, muitas vezes, o próprio filho ou a própria filha é que leva problemas assim para os pais e, via de regras, eles agigantam esses problemas, né? Às vezes era uma coisa simples, uma bobagem. É um arroz que queimou um dia, mas aí, às vezes, é passado de uma maneira que todo dia queima o tal do arroz, que ela não sabe nunca cozinhar. Às vezes, ela faz tudo certo, ela erra essa uma que você levou para a mãe, para a sogra, para o sogro, fica como se fosse o todo. Eu vejo muitos problemas assim, esse tanto e o tão pouco, né? Ou muito ou pouco demais, né? Eu acho que essa dosagem é muito importante. Tudo tem que ter uma dosagem, né? E às vezes ainda existem aqueles que querem que tenha o mesmo tempero da mãe, né? A comida da minha mãe é melhor do que a sua. Porque muitos homens, na verdade, vão para o casamento esperando encontrar uma mãe. Alguém que substitua, a dependência materna dele é tão grande que ele quer alguém que substitua o lugar da mãe. Então, isso tem que ter bastante atenção e realmente o filho, um telefonema, mesmo que ele não esteja presencialmente, mas um telefonema de vez em quando, não custa nada, né? Dá um alô para saber como é que está. Porque as mães,
eu já passei por essa situação antes, né? Eu vi uns dramas e sofria, mas é como o pastor disse, quando nós temos maturidade emocional, as coisas se modificam. Então, quando a gente começa a investigar, começa a estudar, começa a perceber que as coisas não são da forma que a gente pensa, porque muitas coisas estão nas nossas cabeças. Como eu estava dizendo, eu estive em Salvador a semana passada na casa do meu filho, e aí, em um determinado momento, ele chegou, já eram umas 9 horas, ele chegou do tribunal, que agora a época de eleição exige muito... ele que é chefe de cartório, né? Então, já chegou exaurido, coitado. Na hora que ele chegou, ele entregou a criança para ele. Eu já tinha adiantado as coisas, aí eu peguei a criança e disse, meu filho vai comer. Ela tinha saído para ir tomar banho. Quando voltou, veja o que é ciúme. Aí é assim, Agora, eu não tenho direito de tomar banho, não tenho direito de comer, que não sei o quê. Quer dizer, uma coisa que, na verdade, não existia, só porque eu tomei a criança do braço e mandei que ele fosse comer. Então, veja como as coisas, às vezes, acontecem. E aí entra a sabedoria de Gisele. A gente se cala, né? E no outro dia, nós fomos conversar. Ele nem estava, ele já tinha que trabalhar, e nós sentamos, e ela disse assim, ela me chama de Lourinha. Lourinha, as nossas brigas são assim. Eu digo, as nossas não, filha, as suas. Porque comigo não tem briga. E essas coisas só existem na sua cabeça. Porque entre você e a Denilson, para mim, não tem diferença. Eu já disse que você é a filha, é uma das filhas que Deus me deu. E, por incrível que pareça, quando nós chegamos nos lugares, as pessoas perguntam a ela se eu sou a mãe dela. Não pergunta se eu sou mãe dele. Assim, da similaridade, daquilo que a gente vive juntas, daquilo que a gente procura agora. Por quê? Porque existe sabedoria de um dos lados. Se nós fôssemos responder na mesma moeda, certamente o relacionamento não seria salutar, como nós temos um relacionamento salutar. Por quê? Porque eu, como sogra, sei viver. Agora, entendam, tudo de ruim, existe um estigma social em função da sogra, né? Tem piadas, tem frases feitas, tem doces de aniversário, adorno de aniversário, língua de sogra, olho de sogra, né? Feliz foi Adão que não teve sogra. Quer dizer, todas essas coisas existem, mas não existem em função da nora. E não existe sogra ruim para uma nora boa. Por isso que Gisele nunca teve problemas. Por quê? Porque ela é uma nora boa e vê a sogra como uma sogra boa. Não quero dizer que não exista nenhuma imperfeição de um dos lados. Entenderam o que eu estou dizendo, né? Mas aquela pessoa que tem mais sabedoria conduz o processo para que não existam essas discórdias, para que não se chegue a uma situação conflitante. O que é importante é justamente romper, né, essas barreiras. E a esposa, muitas vezes, acha que a sogra é intrometida, né? Quando ela vai na casa dela, não permite que ela mexa em nada, ela se sente uma estranha. Na educação dos filhos, se a avó diz alguma coisa, a mulher fica incomodada. Então, todas essas situações devem ser evitadas. E se assim a gente fizer, vão evitar posturas de confronto e tudo mais, né? Então, para vencer essas dificuldades, nós temos que assumir algumas posturas. O que será preciso de todos os lados? O que é preciso do lado do filho? Eu quero que vocês digam alguma coisa. Eu aí continuo. Como é que o filho deve agir? Ele deve reforçar o comportamento da mãe, se a mãe é uma sogra realmente que intromete, que a mulher está se sentindo invadida, porque o grande problema que existe é que esses conflitos existem, as diferenças são acentuadas, mas a esposa não conversa com o esposo para mostrar a ele a sua insatisfação, o seu sentimento. Olha, fulano, eu estou me sentindo assim, assim, assim.
eu gostaria que você conversasse com a sua mãe, né? Eu gostaria que você mostrasse, talvez fosse mais recomendado que você se conduzisse para ela e não eu, já que o relacionamento não está muito bom. Mas muitas vezes o filho peca nesse aspecto, não é? Não há uma firmeza da parte do filho para ele ter coragem de, através do diálogo, chegar para sua mãe e mostrar para ela: ó, minha mãe, eu continuo lhe amando, eu continuo lhe respeitando, mas eu quero que a senhora entenda que eu hoje tenho um lar, eu hoje tenho uma esposa, eu tenho uma família, e claro que se a sua mãe está errada, você não vai ser complacente com o erro dela. Você tem que mostrar de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, que ela está errada. E aí as coisas se encaminham de uma forma diferente. Certo? Então, é preciso que haja compreensão das partes envolvidas. Porque se não houver diálogo, não se pode chegar a um consenso. Não se pode chegar a essa harmonia. E olhe que se a mulher se harmoniza com o esposo, claro que o filho vai se sentir feliz. Malaide, boa noite a vocês. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite a todo mundo aí, viu? Olha, é o seguinte, eu vi você falando aí sobre nora, sobre sogra, sobre filho. Quando eu me casei com meu esposo, houve uma rejeição muito grande da parte da minha sogra. Por quê? Porque eu era adventista, levei meu esposo para a igreja e ele era que fazia tudo para ela, inclusive a feira no sábado, né? Então, começaram os problemas aí. Então, o que é que acontece? Eu tentei e consegui conquistar minha sogra, por incrível que pareça. Ela era realmente assim, uma dificuldade muito grande, mas eu fui com a minha sabedoria que Deus me deu, e ela morreu dizendo que eu era uma filha para ela. Então, vocês não têm ideia, vocês não fazem ideia o que realmente aconteceu pós meu casamento. Passei por grandes dificuldades. E meu esposo, ele tinha uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque aqui todos sabem, né, que ele teve um primeiro casamento que não deu certo e que ele veio morar com ela após a separação, né? E trouxe os filhos com ele. E aí o que acontece? Ele ficou dependente demais dela. Ele era muito dependente. Então, para isso, eu reverti esse quadro depois. E quando eu casei, eu era uma pessoa muito ingênua, muito boba mesmo. Eu não tinha aquela esperteza que eu tenho hoje, né? Tanto que, para que vocês tenham ideia, naquela época, nós tínhamos condições muito bem de pagar um aluguel, um lugar bom. Mas, infelizmente, eu morava num vão da casa ao lado da casa da minha sogra, que só tinha uma sala, o quarto, nem banheiro tinha. Eu tinha que usar o banheiro da casa dela. Para quê? Para a Gilene, para que a gente não saísse de perto dela. Mas aí morava, que você conhece, a Laide, os outros não conhecem, não, mas você conhece, a filha da irmã Gilda, eu esqueci o nome dela agora, morava vizinha, era a inquilina da minha sogra, e ela via todo o meu sofrimento ali. Aí o que acontece? Ela disse, um dia ela me balançava na cadeira de balanço para como se fosse ninar, de tanta tristeza que eu tinha. Por quê? Porque ela sabia que eu era muito, vamos dizer assim, excluída, judiada por toda a família, só porque eu era crente, pobre e feia. Era esse o problema todo, imagina. Aí eu disse, poxa, mas aí, como eu falei, né? Eu fui, conseguimos, né? Foi se erguendo, conseguindo. E aí eu fui, com a minha sabedoria, como eu já falei, conquistei a minha sogra. Aí quando realmente eu cheguei, conquistei ela, eu digo, não acredito uma coisa dessa. Que ela hoje é uma pessoa que está do meu lado e ela morreu com 99 anos e meio. Eu era a única nora, ela tinha
são 5 filhos homens, né? Então todos eram casados, mas só eu de nora dormia com ela no hospital. Só eu ficava com ela no hospital. Nenhuma das outras noras ficava, para vocês terem uma ideia. E não foi uma só vez, né? Sempre que ela estava no hospital, eu ficava com ela, eu dormia com ela, e nenhuma das outras iam, por incrível que pareça. E eu soube conquistar, né? E assim, Gileno também desprendeu um pouco dela, que era muito preso a ela. E graças a Deus, mas isso precisa, sabe o que, irmãos? A palavra resiliência, sabedoria. Porque se eu não tivesse tido essa sabedoria, essa resiliência, eu não teria conseguido. Não teria. A gente teria morrido brigada, né? Ela teria, ou seja, o conflito poderia até crescer a cada dia mais. Mas eu tentei colocar panos frios, né? Panos quentes em cima de panos frios, sei lá, um negócio assim. E eu, graças a Deus, venci. E você está de parabéns por ter agido dessa forma, e com certeza todos esses seus atos foram registrados, estão registrados no livro da vida, não é? Essa atitude que nós deveremos ter, uma atitude essa capacidade de persistir, de estar ali compreendendo, não é? De tentar conquistar, porque a vida é um processo de conquista, não é? E temos que a cada dia ir vencendo as dificuldades. E é como eu disse antes, aqueles que são mais fortes, que têm essa sabedoria, você, como cristã, jamais poderia ter agido de forma diferente diante dela, que era uma mulher incrédula. Então, a sua postura foi mais do que digna, tanto diante dela quanto diante de Deus, né? Porque a caridade cristã está justamente nessa possibilidade de você aceitar o outro, da empatia, aceitar o outro como o outro é. Não deixando, com certeza, que as pessoas também denigram a nossa imagem, né? que nos maltratem. Mas aí entra o papel do filho, como nós dissemos, né? Que ele tem que ter essa autoridade de chegar com delicadeza, com respeito e estabelecer os limites que precisam ser estabelecidos, não é? Já que as mães, às vezes, algumas delas, e eu tenho amigas, e eu já ouvi quando disseram que não, eu não permito mesmo que isso aconteça, eu não vou deixar que meu filho faça. A partir do momento que seu filho casa, não é você, mãe, que ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir, sim. Se alguma vez ou outra ele lhe pedir um aconselhamento, mas para que você chegue e fique intervindo ou interferindo, porque o relacionamento é a dois, e somente os dois, os problemas que existem devem ser discutidos a dois, e os dois é que tem que encontrar as alternativas de solução. Agora, muitas vezes, essa situação se complica tanto, e essa área se torna tão difícil, esse terreno tão difícil de ser percorrido, que é preciso se procurar um profissional, né, que seja um especialista na área de como buscam muitos pastores. O pastor muito bem disse que ele assume o papel de psicólogo muitas vezes, porque é uma pessoa que funciona, né, na condição de orientador, de aconselhador, e os resultados são muito bons, considerando que ele é uma autoridade eclesiástica. Então, a voz do pastor é uma voz abençoada. E, com certeza, bons resultados têm surgido. Agora, nem sempre os resultados são tão bons quanto se espera. E nem sempre o fruto ele é produzido em um terreno infrutífero, né? Muitas vezes, essa situação perdura até a morte. A sogra cria uma aversão à nora, a nora cria uma aversão à sogra, e elas se declaram inimigas para século seculorum. E diz assim, ó, se o céu só me for permitido entrar se a minha nora estiver lá, eu prefiro ir para o inferno. Então, Aleide. Então, veja quanto é melindrosa essa situação. Aleide? Sim. Então, quando eu fui para casa de Hugo, né? A gente casou, foi para casa dele. Fui morar. Infelizmente, fui morar na onde? Na casa da sogra. Então, passei também por perrengues, né? Aí, chegando lá, ela queria eu acho que pela minha cor, né?
Queria me fazer de empregada, não sei. Rapaz. Aí, isso, não sei. Conta, Reinalda, conta aí, Reinalda. Rapaz. Mas eu fazia a minha parte, né? Como eu sou dedicada, né? Eu gosto de ajudar. Aí, então, assim, eu acordava de manhã, colocava as coisas tudo direitinho, organizava tudo do jeito que eu sei. E aí, sempre ficava alguma coisa que não estava certo. E aí, ela falava para ele e tal, e que essa mulher, isso que essa mulher não sabe fazer as coisas direito. E aí, foi passando o tempo. A gente saiu de lá, graças a Deus. Eu orava todos os dias, não tinha esse conhecimento, mas eu orava, Senhor, meu Deus, o Senhor não está me ouvindo. Vamos, me tira daqui dessa casa, Senhor. Aí, graças a Deus, a gente saiu. Aí, passou um tempo, e aí toda noite, ele dizia, vamos lá ver minha mãe. Morava perto, sempre moramos aqui no Inácio, né? Aí eu, não quero, não. Não quero. Vamos, levar o menino, levar o Rodrigo para ir. Aí toda noite ia lá. E toda noite era uma frasezinha. Que eu fiz. Vocês têm que vir aqui mais vezes para me ajudar a fazer as coisas. E aí? Eu não trabalho não, eu tenho que ficar lá na casa dela fazendo as coisas. E aí foi passando. Mas sempre implicava comigo com algumas coisas que eu não gostava. E aí eu fui orando a Deus, comecei a ler alguns livros que algumas pessoas me indicaram. E aí eu fui orando, conversava com pessoas mais velhas, fui orando. E aí eu comecei a deixar ele só com o filho. Vá só. E aí, graças a Deus, ele gostou, né, dessa atitude minha de vá, não se preocupe não, eu vou estar aqui. Eu vou ler um livro, uma coisa, mas eu vou esperar você, não se preocupe. E aí, até hoje, eu sou a melhor nora. Por quê? Porque nunca Aí sabe, viu? me afastei de vez. Ficou longe a melhor nora, olha o segredo aí. Eu tenho ela como minha mãe. Mas a dica é urgente. Eu tenho ela como mãe para mim, porque quando ela está nos melhores dias, que quando ele me chama, vamos na casa da minha mãe, eu já começo a orar do momento que ela me pediu. Porque é complicada, gente, ele sabe. Fala alguma coisa? Ela é complicadinha, a pessoa assim, ela assim, é a pessoa de maré, né? Tem horas que está ótima, está sorridente, tudo, e daqui a pouco aí muda. Aí você fica, gente, foi o que houve? Tomou um choque, foi? Aí você tem que estar ali, tem que estar pensando, né? Tem que pensando com o que é que vai falar, tal, às vezes ela pode não entender, aí para assim, vocês complicado. terem a ideia, a semana passada, a gente foi levar o pai dele lá em Pão de Açúcar. É aqui mesmo, no Nordeste, né? Alagoas. Nordeste. Aí ele falou bem assim, vixe, que dia bom. Aí eu, oxe, mas todos os dias são bons, seu Paulo. Aí ele, não, é porque a Jaci não está aqui. Aí eu, meu Deus. O próprio marido falar que a esposa... Mas eu, assim, graças a Deus, hoje, eu não tenho mais nada com ela, não, entendeu? Eu chego lá, entro, saio, e ela, pelo contrário, ela me elogia, né? Eu fiz um curso recente, há 6 anos atrás, aí eu fui levar o convite para ela, ela falou bem assim, você é o meu orgulho. Então... Tá bom. Aí você chorou, fale a verdade. Quando ela disse isso, você chorou. Conte aí, não esconda. Olha aí, tá vendo aí? Rapaz, graças a Deus, não tenho problema com sogra, viu? Eu não tenho problema. Porque a minha sogra mora lá no Rio de Janeiro. Aí sabe. Rapaz, pra mim é tranquilo. Só vi umas 3, 4 vezes, já tá bom demais. Ela tá lá, eu tô aqui. Ô, Hugo, a psicologia explica que as pessoas, quem casa, quer casa. Que nunca deveria casar para continuar morando dentro da casa dos pais. Esse é o primeiro erro. Né? Isso, é o erro fatal. Viu? É um período de adaptação que o casal vai começar a se conhecer de perto e essa interferência de terceiros prejudica o relacionamento do casal e prejudica o andamento também da família que é a dona da casa, né?
E ainda diz assim, que também não deveria morar tão longe como no Rio de Janeiro, que às vezes as pessoas vão de muda, vai e quer passar o resto da vida lá. Então, o bom é que more não tão distante, nem tão próximo, né? E assim, não precisa também que essas visitas sejam frequentes, porque isso se torna, dá uma dependência muito grande. Então, quando o dia que você não vai na casa de sua mãe, ela passa a cobrar. Ah, mas você não veio aqui hoje. Ontem você não esteve aqui. Então, é como se fosse uma obrigação. Tenho que ir direto. Ele aí, vai todos os dias. Assim, eu vou direto. Aí tem que ir lá. Rapaz, se não for... Meu filho, você nem veio aqui tomar café. Eu digo, rapaz, eu vou porque eu fui trabalhar cedo e tal. Aí vocês fazem uma comida lá. E você nem apareceu para almoçar. E pergunta por quem? Aí pergunta por ela também. Cadê Reinalda? Cadê Marina? Então, assim. Aí, mas ele assim, vai um pouquinho, mas sai um pouquinho. Aí tem que estar sempre... Não pode perder o contato, porque é complicado. Mas sempre Mas assim, me agora eu permita tô... dizer, Hugo, que foi você que colocou no mau costume, viu? Rapaz, será? Foi. Será porque ela assim é com todos, né? Aí sempre vai Sim, lá mas e porque conversa todos com estão ela, reforçando o tal. comportamento dela. Aí vou lá, converso um pouquinho, brinco com ela, aí saio e tal. Mas se eu não aparecer, aí ela fica triste, fica preocupada. Nos primeiros dias que eu estava na casa dela, eu fiquei me perguntando, nos primeiros anos, né? Eu fiquei me perguntando, meu Deus, será que sou eu que sou ruim? Eu que sou péssima? Eu não presto? Porque era muito complicado a convivência com ela, muito complicado mesmo. Até uma mama que eu dava ao menino, ela dizia que não podia dar mama muitas vezes. E aí me chateava muito, porque ele só mamava. Assim, é a pessoa que acha que sabe tudo, é o melhor, tal, é desse jeito. Mas bravo o negócio. aí entra, nós vamos ver aqui, quando a gente analisar aqui a postura de cada um, o papel de cada um, você vai ver que realmente você deu brechas para que essa situação se estabelecesse, né? É verdade que a esposa deve estar mais segura de si. E Reinalda, ela assumiu uma postura quando ela estava se sentindo incomodada, e ela lhe disse, não, você vai, Hugo, e eu vou ficar. E Hugo tinha que compreender realmente essa situação, porque se ela estava incomodada, estava sendo incomodada ela, não era ele. Né? Ele estava reforçando o comportamento da mãe, mas na hora que ela se sentiu e ela abriu o jogo para ele, disse, não, você vai e eu fico. E talvez esse distanciamento tenha favorecido o relacionamento entre Reinalda e a sogra. Por quê? Porque uma passa a sentir falta da outra, talvez, né? Às vezes a gente sente falta até das brigas, das confusões. Mas eu nunca cheguei a brigar. Eu nunca cheguei a brigar nem discutir com ela de jeito nenhum. O que eu fazia? Quando ela falava as coisas, eu me calava. Chegava a ir para o banheiro para chorar. Mas você, na verdade, exercitou a paciência. Agora, o que lhe faltou também foi você expressar os seus sentimentos. Você devia ter chegado para ela e, com muito respeito também, ter dito a ela como era que você estava se sentindo. Que você estava se sentindo machucada, que você estava ofendida, e tentar passar o sentimento que existe dentro de nós. A gente não pode continuar engolindo todos os sapos e arrotando caviar. Não, a gente tem que usar de sinceridade e estabelecer os limites. Mas não, teve uma vez em um momento acalorado, mas em um momento de diálogo, um momento oportuno, né? Conversar e expressar os seus sentimentos. Isso de uma forma muito ética, muito respeitosa, para que as pessoas não se sintam magoadas. Porque tem sogras até que se vitimizam. Se acontece uma situação dessa, né, ela bota para morrer, a pressão sobe, ela desmaia, para poder mostrar ao filho que ela, na verdade, está doente, que precisa da atenção dele. E essas situações não podem acontecer. A gente não pode reforçar que isso aconteça. Entendeu? Então, é preciso que exista assim, uma postura mais firme da parte do filho, para que a mãe entenda que você constituiu uma nova família, você tem um novo lar, e a partir daquele momento a sua vida está sendo administrada juntamente com uma outra pessoa. Não é que você deixou de amar a sua mãe, que você deixou de respeitar a sua mãe, que você deixou de estar presente na vida dela, muito pelo contrário.
Mas ela precisa entender que hoje a sua vida é uma outra vida, né? Não é vida de filho e mãe, mas é vida de esposo e esposa. E as coisas têm que ser discutidas entre vocês dois. Tem muitos maridos que o pastor já tinha colocado até no início, quando tem qualquer problema, ou filha, vai e leva a situação. Então, você, na hora que você vai com raiva, você expressa um sentimento que, às vezes, nem corresponde àquilo que realmente você está dizendo. Às vezes, você até, pela euforia, pela ira, né? Você pinta um quadro completamente diferente da situação. E, claro, que o pai e a mãe vai criar um certo sentimento de revolta dentro de si e ele passa a odiar. Porque quem é que quer ver? Qual é o pai, qual é a mãe que quer ver o seu filho feliz? Todos os pais e todas as mães querem ver seus filhos felizes. Então, na hora que você vai e leva para a mãe, se é mulher ou se é o marido que está levando uma discórdia que houve, e você busca orientação com o pai e a mãe, está errado. Porque o problema não foi gerado com o pai e a mãe. O problema foi gerado dentro de casa, entre vocês dois, e são vocês dois quem devem encontrar juntos a alternativa de solução. Quando uma terceira pessoa entra, o meio de campo embola. Na questão da sogra, né? O desejo da sogra é ver seu filho feliz. Mas ela precisa assumir posturas adequadas. E aqui eu vou começar a relacionar algumas. Por exemplo, nenhuma sogra tem que se intrometer na vida do casal. Por mais que ela ache que está errado, né, mas ela nunca deve se intrometer. Porque se, por exemplo, a casa está desorganizada e o filho não se dá conta, o problema é dele. Se ele está satisfeito com a casa desarrumada do jeito que está, não tem nada que a mãe se intrometer. Se ela gosta da casa arrumada, arrume a casa dela, mas a casa do filho vai ficar do jeito que eles quiserem, que os dois decidirem. Certo? Então, porque a vida é a dois. A vida não é para ser administrada por uma terceira pessoa. São os dois que têm que encontrar o caminho, que têm que encontrar a solução. A sogra tem que acompanhar, tem que apoiar quando for necessário. Não é você estar se intrometendo, não é você estar invadindo a privacidade dos outros. Se ofereça para ajudar, se ofereça. Se as pessoas aceitarem a sua ajuda, contribua, dê a sua parcela de colaboração. Se não, fique na sua, né? Não invada o espaço. Porque, às vezes, as sogras chegam e vê que as coisas estão fora do lugar e começa a botar, mas essa roupa não é assim que lava. Eu lavava a roupa do meu filho assim. Não, você lavava, mas quem está lavando agora é outra pessoa. E a gente tem que considerar que cada um tem a sua história de vida. Alguns gostam de colocar roupa de molho, outros já botam roupa na máquina para lavar, tudo misturado. Alguns são metódicos, né? Eu tive uma nora que ela tinha 5 baldes para botar roupa branca, roupa azul, roupa vermelha, roupa não sei o quê. Então, era tudo separado. Uma sistematização tão grande, mas sou eu que vou me intervir nisso? Não, problema dela. Eu lavo as minhas como eu quero. Entenderam? É isso que precisa a gente definir. Nunca faça comentários críticos. Alguém quer falar? Eu. Lá em casa, minha sogra pinava na comida. Que isso era tudo... Tipo, até uma vitamina tem que peneirar para ele. Porque senão, não podia Conta, ver... Nathalie, conta. Ele tá ali escutando. Aí, até a vitamina eu tinha que peneirar para ele, porque senão ele não bebia. Aí eu disse, não, agora você casou comigo, agora vai comer a minha comida, do jeito que eu faço. A mãe dele ligava para mim para reclamar. Aí eu disse, tá certo, quando ele for para sua casa, a senhora peneira, dá para ele beber.
Aí pronto, mas agora, graças a Deus, a comida não tem mais esse problema lá em casa. Mas logo no início eu ficava até a carne, era para cortar os pedacinhos pequenininhos, tudo para mastigar tudo já pronto. Não é bem assim não, senão eu não vou conseguir Tem trabalhar. uma dentição tão perfeita, né, que pode mastigar muito bem, triturar bem os alimentos. A pessoa. Não. Mas ele hoje gosta, não gosta não? Agora, você, na verdade, Nathalie, agiu como deve se agir. Né? Quando eu for para casa Quando dela, ele for para a casa da senhora, a senhora peneira. Agora aqui, ele vai tomar do jeito que eu der. na casa dela, até às vezes eu faço como ela quer que eu faça para o filho dela. Porque tá na casa dela, quando a gente viaja para lá, ela mora no interior. E aí, quando chega lá... Para tá fazer um tudo agrado, né? bem, Pra ela olhar e dizer assim, ele trata bem meu menino. Aí faz o agrado na frente da... na frente dela. Mas ela sabe que na minha casa... não- Esperta, rapaz. Essa Nathalie é esperta. Aqui é com caroço, viu? Nathalie está certa, sim. Nathalie não está errada, não. Tem que ser assim mesmo. Porque os corações têm que ser conquistados, né? E a gente encontra as formas de arrefecer os corações endurecidos assim. Olha bem, em casa a história é outra. Agora aqui você vai se prevalecer aqui da situação e eu vou fazer do jeito que sua mãe gosta. Mas lá em casa é diferente. E não está errado, não. Está muito certo. Porque a autonomia do casal tem que ser respeitada, né? Se você conversou com ele e disse, não, aqui a vitamina é assim, você tem que tomar assim. A carne já não é cortada da forma que é cortada lá, porque você também tem a sua preferência. E o gosto é só dele? Não, o gosto é do casal. É combinação. A autonomia do casal. É do casal, né? Uma outra Aqui coisa isso também é cortada a carne moída, viu? Picadinho de carne, né? Exatamente. Não fazer julgamentos precipitados. Às vezes, as pessoas chegam e nem tomam pé da situação direito e já estabelecem um julgamento que não corresponde à realidade. E qualquer pessoa se ofende. Eu me ofendo, vocês se ofendem, de sogra, de nora, de filho. Quando a gente sofre alguma injustiça, claro que todos nós ficamos doloridos, porque somos seres humanos, e como seres humanos, a gente também sofre, né? Agora, o sofrimento a gente guarda por um determinado tempo. Quando há necessidade de esclarecer, se esclarece. Então, eu espero os momentos oportunos, não o momento que estão, assim, situações conflitantes, que pode explodir uma bomba, eu guardo, né? Reservo e, no momento certo, eu reflito. Até, dessa vez agora, quando nós sentamos para conversar, eu chamei um fato passado e ela disse assim, olha aí como você lembrou. Eu digo, claro, filha, eu tenho memória. Todos nós temos memória. E as coisas não se apagam das nossas memórias. A gente pode perdoar. Eu não guardo ressentimentos, eu não tenho raiva, né? Eu trato da melhor forma possível, mas os fatos acontecem e a gente, na verdade, eles ficam registrados. É a mesma coisa que um computador. Os dados que você coloca no computador, eles permanecem ali gravados. Pode ser que eles nem apareçam, nem surjam, né? Mas no momento adequado que as pessoas precisem, vão lá, busquem e está lá registrado na memória. Então, assim também somos nós. E deve ser criado um ambiente cordial, tanto por parte da nora quanto por parte da sogra. Tentar agradar. Um agrada ao outro. Quer dizer, eu sei a forma como a minha sogra gostaria de ser tratada. Claro, eu tratava ela da melhor forma possível. Agora, eu sempre fui aquela pessoa muito sincera. Eu guardo para os momentos apropriados, mas nos momentos adequados eu digo. E ela, sim, temia. Né? Não que houvesse nenhum ressentimento entre nós, muito pelo contrário. Eu tratei minha sogra até o último instante, com todo amor, com todo carinho. E meu esposo sabe disso, que eu tratava melhor do que a própria filha, que nunca deu o tratamento que ela merecia.
Então, eu hoje tenho a minha consciência tranquila para Deus, porque a única coisa que me preocupa é o julgamento que Deus faz a meu respeito. Não é o julgamento que as pessoas fazem a respeito de mim, mas é o julgamento que Deus faz a meu respeito. E eu procuro fazer as coisas da forma que agrade a Deus. Então, isso é o que me interessa, né? E evite também uma outra atitude que, nesse papel de sogra, de estar pedindo atenção. Ah, você nunca mais veio aqui e você tem que vir aqui todo dia. E, quer dizer, no momento que você deixa de dar atenção à sua esposa, eu me lembro muito bem o primeiro encontro de casais que nós tivemos aqui com aquele pastor, ele mostrou muito bem as mãos assim, ó, e ele disse que o casal deveria estar em plena harmonia, para não deixar frestas, ó, porque quando existem essas frestas, né, podem existir também alguns momentos de inoportunos e às vezes tem acontecido muito, né, da infidelidade, que os maridos deixam de dar atenção às esposas e aí chega alguém mais esperto do que ele, aproveita aquela brechinha que está ali, né, começa a dizer palavras que as mulheres gostam de ouvir e às vezes, por ser esta mulher fraca emocionalmente, ela cede a esse capricho, certo? Então, às vezes as falhas é por culpa do próprio homem ou da própria mulher. Nem o homem deve permitir que essas falhas existam nesse relacionamento e nem a mulher. Um deve complementar, devem estar de mãos dadas, suprindo a necessidade um do outro, né? E sempre que a gente agir assim, as coisas vão andar bem. Nós analisamos a situação da esposa, né? Analisamos a situação agora da sogra e vamos analisar agora a situação do marido na condição de filho, né? É fundamental e cabe a ele separar o amor de mãe do amor de mulher. O amor de mãe é um e o amor de mulher é outro. A mãe não pode fazer com você o que sua mulher faz. Como também, da mesma forma, né? Inversamente. Então, é ele quem tem que colocar as duas mulheres nos seus devidos lugares. A mulher mãe e a mulher esposa. Então, por isso que eu disse que a situação, talvez, você tivesse um pouco de culpa. Quando você reforça o comportamento da sua mãe e você deixa de dar a atenção, tudo bem, que a sua esposa aceita, não é? De bom grado, que essa atenção seja dedicada à sua mãe, mais do que a ela, mas nem todas as mulheres percebem de forma igual. E você poderia ter arranjado uma outra mulher que se posicionasse e dissesse, não, você não vai. Ou então, quando você chegasse, está instaurada uma guerra, né? E ali vocês brigarem, discutirem e viverem em um ambiente desarmonioso. Por quê? Porque o filho não soube colocar essas mulheres nos seus devidos lugares. A mãe no lugar de mãe e a mulher no lugar de mulher. Minha mãe, você continua sendo minha mãe pro resto da minha vida. Eu continuo lhe amando, eu continuo estando ao seu lado na hora da necessidade. Agora você precisa entender que hoje tem uma esposa e ela precisa da minha atenção tanto quanto você. É difícil, não é, Hugo? Mas a gente precisa ter coragem. Em determinados momentos, graças a Deus que Reinalda tem um temperamento abençoado, né? E graças a Deus que isso não traz discórdia entre vocês. Mas poderia ser bem diferente, né? Esses limites têm que ser estabelecidos. Até aqui, tem alguma coisa que vocês gostariam que eu ressaltasse? Eu tenho aqui 6 atitudes que são fundamentais para que se estabeleça um ambiente harmonioso entre sogra, nora, genro. Posso continuar? Ou alguém quer perguntar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa? Então, vamos lá. A primeira atitude fundamental é respeito acima de tudo.
Tanto a nora tem que ser respeitada, quanto a sogra tem que ser respeitada, o esposo tem que ser respeitado, a esposa tem que ser respeitada, tem que ter harmonia e autonomia, não é? Marido e mulher devem resolver os seus problemas, sem interferência dos pais. Porque quando você casou, se você queria estar sob a tutela do seu pai e da sua mãe, não casasse. Continuasse lá debaixo da asa dos dois, né? A segunda atitude é a seguinte: tenha prudência no falar. É isso que nós já discutimos aqui. No momento oportuno é que se tem que expressar, verbalizar, dialogar, mas nunca, em um momento que está uma situação aflorada, inoportuna, porque a gente tem que guardar o nosso coração, não é assim que a Bíblia diz? Guarda o teu coração. Quando a gente vai guardar o coração, a gente vai guardar desses valores, esses valores da ira, da contenda, da intriga. E como cristãos, não são esses valores que nós deveremos fazer brotar no nosso coração, e sim o fruto do Espírito, que é paz, domínio próprio, mansidão, né? Amor. Então, são essas coisas. Muitas vezes a gente tem que se fazer de surdo, de mudo, né? De um pouco de debilóide, que a gente faz de conta que não está entendendo, dá uma de, né? Para viver em uma situação boa. Evite comparações. Às vezes é até de forma inocente, assim, você cozinhou essa carne desse jeito, mas minha mãe fazia assim. Você apregou o tom da minha camisa, ou você costurou, ou você cinziu, sei lá o quê. Mas a minha mãe fazia assim. Não é mais a sua mãe que está cuidando de você. Quem está cuidando de você agora é a sua esposa. Então, você que tem que dizer a ela como é que você gostaria que fosse feito. E orientar, às vezes, até para fazer. Porque hoje, grande parte das mulheres hoje não sabem nem cozinhar. Casam, vão para o casamento, não sabem cozinhar, não sabem costurar. Antigamente, isso era condição indispensável. As mulheres deveriam saber bordar, né, costurar, cozinhar, mas hoje é uma época completamente diferente. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. E determinadas coisas não cabem mais. Quando a gente, antigamente, né, eu já tenho 52 anos de casada quase, e que eu dava alguma opinião, cansei de ouvir a minha nora dizer, mas isso é papel de Amélia. E a Amélia hoje não existe mais. Aquela que era mulher de verdade já morreu, faz tempo. Então, quando o homem vai para o casamento hoje, ele tem que entender que ele está encontrando uma mulher com a cabeça moderna, né? Uma mulher que quer tratamento igual, o mesmo direito que ele tem, ela também tem, né? E que os dois têm que procurar viver em combinação. Nós fizemos uma palestra para de noras e sogras, só com outro conteúdo, e uma moça, uma pessoa, uma participante entrou e falou, e ela disse que era assim, tudo o que acontecia, o marido saía da casa dela, ia para a casa da mãe para poder saber o que era que ele devia fazer, como era que ele devia agir, se portar. Isso é errado, minha gente. Isso é um comportamento imaturo, porque esses assuntos têm que ser discutidos agora com o casal. Tudo bem se você quiser um aconselhamento, até o casal que ache por bem, considerando a experiência de vida que os seus pais têm, os sogros têm, e buscar uma orientação, pedir uma ajuda, tudo bem, não há nada de mal nisso. Agora, que haja como um acordo dos dois. Então, evite fazer comparação, porque cada um foi educado de uma forma diferente e a gente tem que aprender a respeitar. Por isso que esses 5 primeiros anos do casamento são tão difíceis, né? Porque o homem chega, aperta a pasta no meio, assim, ó. A mulher gosta que aperte de baixo, para ir levando, né? E, às vezes, essas diferenças, pequenas diferenças... Tem que interferir para falar sobre isso aí. A pasta. Ela falou da pasta. Foi muito importante esse assunto. Como é que o pastor faz? Como é que é o negócio aí de apertar a pasta no meio? Como é? Conta aí de novo essa história.
O homem, geralmente, quando ele vai usar a pasta dental, ele aperta no meio. Isso é ruim, né? E a mulher não gosta disso, porque a mulher é mais perfeccionista. Ela gosta que vá apertando do fundo para frente. Tem pessoas que não gostam mesmo quando aperta assim no meio. Tá falando isso, irmã Laís, porque aqui quem aperta a parte. Parece que eu estou sabendo de quem é, viu? É porque, não, assim, é porque, na verdade, antigamente a pasta, o tubo da pasta era de alumínio, né? Então, se você apertasse ao meio, era terrível para você conseguir tirar de baixo. Hoje, o tubo é de plástico, então, se você apertar no meio, é mais fácil de você consertar depois. Na época não E era assim, não. às vezes eu tenho tanto trabalho para fazer que não dá tempo. Eu saio doida correndo para escovar o dente, aperto onde eu vejo e corro pro trabalho. Eu chego lá e fico, quando eu olho aquela pasta, toda apertada assim pelo meio, eu sempre fui acostumado, desde a época que era de alumínio, na Colinos. Natalino não sabe o que é Colinos, não. A cara de quem tá lá, sem saber do que se trata, ó, é nova demais. Olha, desde a época da Colinos, que eu sempre gostei da apertar assim de baixo. Você tem ideia que eu, às vezes, eu pego a escova, assim, boto ela assim, a superfície, a parte assim, espremo, assim, que é para ficar bonitinho. São detalhes, né? Mas, assim, eu sou sistemática em outras coisas que ele não é, né? Então... Não, vamos falar... Eu lhe entendo nisso, Gisele. Eu sei bem como é isso. A Alisson chega e vai consertando tudo. Direito certinho. Pois é, eu conserto a casa, assim, a casa para ele é um guarda-roupa, então todo canto da casa tem roupa. As cadeiras é o guarda-roupa do homem, é? Deixa eu cortar o áudio aqui, Mas assim, já sobre chega. esse assunto... Mas esse é o mal de todos os homens, viu? Mas assim, é uma coisa que me ajudou muito a não ter tanto, não ter mesmo realmente assim, atrito com minha sogra, foi o fato de eu tentar entendê-la. A minha sogra é uma mulher extremamente sistemática, ela tem agenda para tudo. Ela tem agenda, ela tem horário para tudo que você imaginar. Quando a Nathalie está falando, eu digo assim, eita, é minha sogra. Então, assim, ela tem realmente esse controle de tudo. Às vezes eu ligo para ela assim, digamos, ela não tem aquele horário, ela tem horário específico para ligar para a gente às vezes. Ah, eu liguei agora para falar com as meninas. Eu sei que ela separou aquele horário na agenda dela para poder ligar para falar com as meninas. Então, eu gosto de organização para conseguir lidar com o dia, mas não sou desse jeito. E isso me irritava muito. Na casa dela tinha lugar para tudo. Tudo. Uma panela tinha que voltar para o mesmo lugar. Aquele garfo é guardado em uma gaveta, aquele outro garfo na outra gaveta. Eu digo, gente, é garfo, vamos pôr no mesmo lugar? Não. Então, aquilo me irritava tudo muito mas... engessado, né? Então, só que assim, eu falei assim, eu não vou mudá-la. A casa é dela e a casa é a extensão da mulher. Queira quem gosta Agora ou você não. quer ver que uma coisa que é incrível, né? Ela já veio da nossa casa 200 mil vezes, mas nunca disse assim, não, prato tem que ser aqui. Não. O garfo eu vou... Não, na casa dela, ela faz do Exato. jeito dela. E a Gisele já sabe, ela respeita. Se é na casa da minha mãe, ela vai fazer do jeito que minha mãe gosta. Mas quando minha mãe vem na minha casa, é isso que eu vejo, assim, essa questão da sabedoria, né? Minha mãe é uma pessoa muito sábia. Ela nunca chegou nem para dizer como a gente tem que fazer. Ela já veio várias vezes. Se ela não gostar, ela fica quieta, ela não fala nada. Mas nunca interferiu, assim, na nossa casa, dizer nem como que estende roupa, nem como que bota um prato, nada. Vai concluir. Eu tenho que pedir para concluir, senão ele não me deixa. Mulher virtuosa, mulher virtuosa. Mas, assim, o que me ajudou muito foi justamente tentar entendê-la e aprender um pouco da história dela. Quando eu sentava e conversava com ela assim, conta pra mim como foi um pouco da sua infância, como é que foi sua vida. Então, o fato dela contar a história dela me fez compreender muita coisa e vê-la como um ser humano, não como aquela pessoa, né, como se a gente estivesse competindo, que nunca existiu, mas o momento que eu sentei e conversei com ela, vários momentos aconteceram isso, e eu comecei a compreender. E algo que ela faz, como a Eliasa falou, que ela nunca tentou mudar o nosso jeito de viver, mas, por exemplo, quando ela queria que eu colocasse para as meninas alguma coisa que ela gosta, por exemplo, um tipo de música, um tipo de material, seja de literatura, seja de vídeo, o que ela fazia? Ela nunca criticou o que eu estava fazendo. Ela me dava o material, ela me indicava. Então, eu acho isso muito incrível, tanto da parte da nora quanto da parte da sogra. Isso vale para todos os relacionamentos. Se você quer oferecer algo para alguém, não tire. Dê.
Então, a pessoa vai escolher o que ela vai fazer, se ela vai continuar com o que ela estava fazendo ou com essa nova opção. E a minha sogra é extremamente prudente, guiada por Deus, porque ela sempre orientou desse jeito. Ela dava um DVD, ela dava um livro, então até hoje as meninas amam, porque ela passa livro para elas, isso foi uma bagagem que ele trouxe. Eu gosto de ler, mas eu não tinha o mesmo costume que ele e a mãe dele, a família dele toda tem, né? Dessa leitura aguçada. E isso eles trouxeram para minha família e eu sou muito grata pela forma como ela colocou. Então, eu acho que vale muito a pena a gente utilizar esse mecanismo. Eu acho que dá muito certo de você sempre oferecer algo novo para a pessoa, ao invés de tentar tirar aquilo que a pessoa já tem. Meu pai já não é assim, não. Não, o pai dele é outra história. Painho já faz diferente. Meu pai, se minha filha tá ouvindo o negócio, ele olha. Isso é coisa do demônio. Ensinando as minhas netas o caminho errado. Graças a Deus, nunca pode. aconteceu assim, né? Ele também gosta do jeito que a gente cuida delas, mas ele é bem mais tradicional, então às vezes até uma musiquinha Meu filho! que é um pouco mais agitada dentro, assim, né? Pra ele, aí ele já não gosta, mas a minha sogra espera minha mãe, ela não chega e vai falando. Ela espera, passa lá. Outro dia ela chega, filho, olha essa música que eu achei aqui, vê o que você acha. Vê se as meninas gostam. Aí eu já sei, ó. Ela não gostou. Uma dica, né? Aí ela não gostou e está trazendo alguma coisa nova. É isso mesmo. Então, eu quero apresentar aqui a outra atitude, que é estabelecer os limites, né? Que nós já falamos aqui, que é usar de sinceridade. Fazer as famílias tomarem conhecimento das suas preferências. Por exemplo, eu tive durante algum tempo um problema sério com a tampa do sanitário, a tampa do vaso, né? Para que é que existe? Qual é a finalidade da tampa? Já está dizendo. Mas os homens têm mania de usar e deixar destampado. E isso me irritava. E eu sempre formava confusão por causa dessas questões. Hoje, o que é que eu faço? Quando eu vejo aberto, eu vou lá e fecho. Porque eu não gosto de ver aberto, então eu vou e fecho. Mas isso é o tempo, é a sabedoria, né, que vai nos dando essa maturidade, e a gente vai aprendendo e vai reduzindo os conflitos que existem no relacionamento entre o casal e entre os seus agregados, que são seus sogros, sogras, noras, né? A outra coisa é valorizar a harmonia familiar. Meu filho mais velho, ele casou com uma moça que a família dela não tem esse costume de estarem próximos. Então, cada um vive na sua. Não existe relação familiar, não existe. Existe uma história, que é isso que Gisele conta, é muito importante a gente saber conhecer a história de vida das pessoas. Porque você tomando conhecimento da história de vida, você sabe por que é que aquela pessoa age daquela forma. É porque a sua história de vida lhe marcou de tamanha forma que ela trouxe isso ao longo da sua vida. A não ser que essa pessoa tenha tomado conhecimento da situação e tenha decidido mudar o seu comportamento, ela vai continuar seguindo a mesma trajetória de antes da sua história de vida, né? Eu conversei com uma pessoa um dia desse e disse assim, olha, eu sei que a sua história de vida foi uma história de vida sofrida, mas nem por isso você tem o direito de sair machucando a quem não deve, né? Primeiro, a gente não deve machucar ninguém. E muito menos uma pessoa que lhe trata bem, que lhe oferece o ombro, né? Que lhe trata com todo carinho, com todo respeito. Essa pessoa merece ser tratada de igual modo, porque quando a gente dá amor, a gente quer amor. Quando o seu filho chega e lhe dá um beijo, é porque ele quer um beijo de volta. E às vezes a gente nem percebe isso, né? Assim também é em relação ao casal, em relação à sogra e à nora, ao genro, né? Esses relacionamentos têm que ser relacionamentos harmoniosos. E ela confessou aqui, ela disse, eu acho tão bonito a família de vocês, porque na minha família não existe isso, mas vocês são muito unidos, vocês compartilham, e aqui realmente nada é de ninguém. Aqui nós temos 2 carros, mas se meu filho precisar, ele não precisa me avisar.
ele pega a chave aí, se a gente não tiver, ele pega a chave, ele usa, ele... Aqui o que é de um é de todos. Mas nem sempre é assim. E a gente precisa entender e respeitar essas diferenças. Mas se a gente puder cultivar esse ambiente harmonioso, né? A gente tem que fazer. Em vez de fazer, de continuar se machucando, de fazer transferências de ofensas, né? Fazer com que brote na família um ambiente de tranquilidade, onde as pessoas se conheçam, as pessoas se curtam, né? As pessoas desfrutem de momentos assim, de almoço juntos, de passeio juntos. Se não houvesse um relacionamento amigável, com certeza meus filhos não iam me querer junto deles, mas quando eles viajam, agora mesmo no final do ano, estavam planejando passarem o final do ano em um lugar aí, e já tinham, mãe, nós estamos pensando em alugar um imóvel e tal. Quer dizer, por que eu sou convidada? Porque eu não interfiro, né? Porque eu ajudo, porque eu compreendo, eu não estou ali para censurar ninguém, muito pelo contrário, eu tenho sido um elemento de paz. E é isso que tem que existir nas nossas vidas, né? Fazer com que esses períodos de tranquilidade aconteçam. E manter sempre um diálogo constante. É preciso que exista delicadeza, empatia, porque a empatia é a capacidade de aceitar o outro da forma que o outro é. Eu não sei se foi Gisele que disse, eu não posso mudar as pessoas, não, Maria. Eu não posso mudar as pessoas, mas eu posso mudar a mim mesmo, né? Eu não posso querer mudar o mundo se eu não mudo a mim. Então, sobre mim, eu tenho poder. Permitir que o Espírito Santo me transforme e eu deixo que ele me transforme, que ele me use. Mas sobre o outro, não. E às vezes a gente quer que o outro se modifique para que seja igual àquilo que a gente quer. Não pode ser. Cada pessoa tem a sua individualidade, Deus respeita a nossa individualidade e nós temos que respeitar a individualidade do outro. Então, esse diálogo constante é muito permanente, é muito oportuno e muito necessário para que as famílias vivam bem e vivam com saúde e em paz. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte, que os conflitos e os problemas podem ser evitados e administrados de forma saudável se houver compreensão de todas as partes. Se cada pessoa desenvolver o seu papel de acordo com a sua função. A sua função de mãe é mãe, né? A sua função de mulher é mulher. Então, cada um no seu espaço, cada um administrando a sua vida, né? E procurando colaborar com o outro no momento que for solicitado. Cada um exerce um papel diferente na vida do mesmo homem, porque o homem é o mesmo, tanto para a mãe quanto para a esposa. É o mesmo homem, mas ele não precisa ser disputado, né? Ele não precisa ser disputado, porque os amores são diferentes. Então, que Deus nos ajude a compreender e a estabelecer relacionamentos saudáveis dentro da nossa família, porque quando existe essa harmonia, toda a família ganha e toda a família sai feliz, né? Por isso que o tema central é reconstruindo a felicidade. Todos nós estamos em busca de sermos felizes. A felicidade só será perene no céu. Hoje são lances de felicidade, são momentos. E não vamos desperdiçar esses momentos com coisas minúsculas e significantes, mas vamos procurar nos ajudar nessa caminhada e assim nós seremos felizes para sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês. Estou feliz pela participação. Foi muito dinâmico a noite hoje, né? E eu queria ouvir Jéssica. Jéssica não falou nada. Jéssica Nascimento. Boa noite a todos e todas. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tirar esse aqui é muito bom, irmã Laide. Sempre ouvir a senhora com palavras tão oportunas e tão necessárias para o nosso cotidiano. Ouvir a fala de outros casais assim também deixa o nosso coração cheio da orientação de Deus e feliz por fazer parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa igreja que é uma igreja assim, que se preocupa com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano, com o nosso bem-estar, com os nossos relacionamentos. Eu louvo a Deus pelo Distrito Inácio Barbosa, por estar aqui e poder compartilhar com os meus amigos e irmãos, ouvir orientações tão preciosas de um tema tão necessário e oportuno. Deus abençoe a cada um, meus irmãos. Amém.
podemos fazer o encerramento, irmã Laide, mas antes Não, temos tem um sorteio, né, pastor? sorteios, Cadê né? Alisson? Hoje nós temos 4 brindes, viu? Oh, Porque 4. na quinta-feira passada não teve o sorteio. Nós temos Verdade. dois brindes da semana passada e 2 brindes dessa semana. Um é meu. Mãe, como se escreve? Irmã, vou sugerir, faz 3 sorteios hoje e na próxima faz mais 3. Pode ser. Porque Pode não ser? tem tanta gente hoje. É, pra gente não sortear os 4 de uma vez. Ok. Vamos lá. Eu assim, você manda. Eu tô brincando, irmã. Coloca o nome de Maria lá na lista. Ó, todo mundo tá vendo? Todos estão vendo aqui os nomes. Tô vendo, não tô vendo aí nem Eleazar, nem Gisele, mas tô vendo. Não tem não, é? Não fui eu, aí tem que reclamar com a secretária. Tô brincando, rapaz, a gente não participa não, aqui a gente é patrocinador. Não, senhor, tá errado. A bênção tem que ser pros outros aí. Você pode até doar para quem quiser, mas tem que concorrer. Olha aí. Qual vai ser o brinde de hoje? Ah, ele quer saber o brinde para saber se vai concorrer, pastor. Naturalmente. Eu não sei, eu mandei Betinho entregar a Alisson ou para o pastor, não sei. Ainda nós temos 3 caixas de promessas, né? Pode sortear uma caixa de promessas e os 2 outros brindes. Pronto. Vamos lá. Que número 2 deu? Deixa eu ver aqui. Número 2, irmã Reinalda. Parabéns, minha irmã. Tudo De bem, novo, Reinaldo. rapaz, aí tem sorte, viu? Sorte não. Mas ela já ganhou a caixinha de promessa, então tem que ser outra coisa, né? É. Ou ela pode doar para alguém. Aí eu não sei. Vamos Tem tentar. outro presente na caixinha de promessa? Nós mandamos 2 brindes. A Alisson Betinho entregou. Entregou. Foi a caixinha. Pode Não foi? colocar os 2 brindes em uma caixinha. Então, dá Reinaldo um dos brindes, né? É. E Pronto. sorteia uma caixinha para outra pessoa. Gisele, tem uns com você, né? Tem uns comigo. Tem caixinha e tem outros brindes também, que estão embalados. Pronto. Aqui, Agora- Gisele. Agora, acho que teve algum sorteio anterior que a pessoa ainda não recebeu, né? Aí eu não sei a quantidade que sobra de caixinha Não, e de... nós sorteamos 2 caixinhas só, mas ainda tem 3. E foram Isso. 5, né? Exato. Pronto. Vambora. Sorteia Outro. outro. Próximo. Número 5. Eu sabia. Quem é número 5, pastor? Sei não. Sueli Amorim. Olha aí, rapaz. Eu sabia que era Sueli. Sabia nada, mas aí. Ah, Parabéns, Sueli. Sueli de Lagarto. Obrigada, Sueli, pela sua participação. Que bom. Sueli. Como é que a vamos- gente vai entregar isso lá em Lagarto? Não, ela mora aqui. Ah, então tá ótimo. Vamos ver o próximo. Agora é o seu. É o meu, quatro, vamos olha lá. aí. Número 4. Vamos ver aqui quem é. Número 4. Eu Lindinalva. sabia. Sabia, pastor? Sabia Tá não. jogando Quem ele cartas, tá né, dando pastor? nova? Tá jogando cartas. Eu não consegui. Ô, Alisson, Oi, irmã. eu não sei. Aí tem Luciana Tem. nessa Tem. relação. Tem, número Tem. 8. Luciana. Luciana é minha prima, Luciana Araújo. Ah, é? Eu É, quero muito bem a ela, viu? Congreguei junto com ela lá no Siqueira. Olha aí. Pronto. Cadê a irmã Lindinalva? Cadê? É do Novo Paraíso. Ah, tá ok. Pronto. Então, só recapitulando aqui, foi a irmã Lindinalva e Sueli Amorim. Muito bem. Tem Aí que eu ver vou como é que chegar a gente faz para entregar esses presentes, né? É.
Mas Muito aí bem. elas podem passar aí na igreja para poder pegar na mão de vocês. É uma boa, que já faz uma visita a gente. É. Olha aí, maravilha. Pastor, para encerrar, O Oi? encerramento agora é com o pastor, viu? Nosso próximo encontro vai ser dia 29? 29. 29. E aí vamos ter uma especialista, uma pessoa muito fera, uma pessoa capacitada também, uma pessoa bonita, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa... Vamos ter minha esposa. Ele é exagerado, né, minha gente? Ela vai falar sobre... Eu pensava que era a minha que ia falar. Não, rapaz, se eu fizesse um trem desse, eu falasse esses elogios tudo e depois falasse o nome de sua esposa, aí a amizade acabava na hora. Mas olha, na quinta-feira, dia 29, a gente vai falar sobre filhos, educação de filhos. E pense como é difícil. Na minha época era fácil. Na época que eu era moleque, era fácil demais educar filho. Primeiro que meu pai mesmo tinha uns conselheiros lá, uns psicólogos lá em casa. Tinha um psicólogo que o nome dele era Chico Doce. Chico Doce ficava pendurado atrás da porta. E aí, quando eu fazia uma estripulia, meu pai falava: meu filho, pegue Chico Doce ali. A Marina dizendo que tá ouvindo. Tá certo, Marina. Aí ele dizia, meu pai dizia assim: vai lá buscar Chico Doce. E aí eu ia buscar Chico Doce. Rapaz, ficava todo marcado, as pernas todas marcadas de Chico Doce. E era o cinto de meu pai. Era uma época que, assim, a gente chegava em casa, minha mãe metódica do jeito que era, Gisele falou, a gente simplesmente fazia as tarefas de casa, do que tinha para fazer, e ia pro meio da rua. Rapaz, era baleado, garrafão, esconde-esconde, pega-pega. Rapaz, era tanta brincadeira no meio de rua, pular corda. As meninas, minhas filhas não sabem o que é isso. Essas jovenzinhas de hoje não sabem o que é isso, mas naquela época as meninas brincavam de elástico. Elas botavam um elástico assim no pé, a outra botava o elástico no outro pé e ficava, entra, pula, sai, vai para um lado, pisa, roda e faz assim com as pernas, com aquele elástico, e aí ia subindo até no pescoço, as meninas davam uns pulos assim para pegar aquele elástico. Era impressionante. Mas assim, era uma época boa, a gente brincava, a gente corria, a gente pro meio da rua, e hoje os nossos filhos é televisão, é celular, é isso, sabe? Eles querem ficar com a tecnologia, mais do que com os afazeres domésticos, as brincadeiras, até porque hoje também não está podendo vacilar de botar o menino no meio de rua para estar correndo, né? Então, enfim, como é que a gente pode, quais são os desafios, né? Como é que a gente pode educar as crianças no caminho do Senhor, nos caminhos do Senhor, mas com um mundo desse, com um mundo que afasta os nossos filhos do caminho do Senhor. Então, como é que a gente pode trazer uma boa educação? A Gisele vai falar isso aí. Ela vai explicar tudo isso daí. Então, Vamos compartilhar, né? Espero que seja como hoje, todo mundo participando, comentando, porque educar filhos é uma escola na qual a gente nunca se gradua, né? A gente nunca se forma. Sempre tem algo a aprender, por mais, às vezes, simples que você ache, às vezes são lições grandiosas para que a gente possa viver melhor. Então, vai ser muito bom se todo mundo compartilhar aqui suas, quem sabe, experiências, né? Momentos que marcaram, e a gente vai crescer junto. é isso aí. Então, já vamos nos preparar aí para esse próximo encontro. Vamos fazer uma oração, então, para a gente encerrar? Posso pedir a oração? Pode, pida. Porque passou um pessoal de política e eu só lembrei do nosso irmão Rosman, né? E eu tava pensando assim, eu fiquei um pouco triste, porque infelizmente a gente não... pelo menos, eu não vejo isso como uma coisa boa, porque a gente sabe que na Bíblia tem que esse mundo só tem tendência a piorar. Então, é o meu pedido de oração, que nós possamos orar para que Deus venha fazer o melhor, e eu sei que Ele vai fazer o melhor para a vida de todos nós, né? Sempre. Por Rosman. Tá bem. Eu conversei com ele antes, né, antes dele entregar ali o cargo. Eu sentei com ele lá na igreja, na sala pastoral, nós sentamos, conversamos bastante, né?
E uma das coisas que eu falei para ele é que, assim, sempre é desafiador. Sempre é desafiador. Assumir uma função realmente não é fácil. Não foi fácil para Daniel, não foi fácil para José, não foi fácil para Esther, mas todas essas pessoas ocuparam posições políticas, cargos políticos de grande responsabilidade, né? Esther foi rainha de uma nação, Daniel foi praticamente um estadista, né? Um ministro. José foi o governador de todo o Egito, abaixo do faraó, ele era o camarada que mandava e desmandava. Mas a gente percebeu que, estando no meio corrompido como era, que a gente pensa que a política corrompeu-se hoje. Não. Lá na época do Egito já havia corrupção, na Babilônia. Daí vem, a gente vai para o livro de Apocalipse e vê Babilônia, já fala, né? É Babel, era confusão, é corrupção. Então, na época da Babilônia já tinha corrupção, já tinha gente fazendo tramóia, você vê lá querendo botar Daniel, e a Daniel acaba indo para a cova dos leões. No tempo de Esther, a mesma coisa. Então, assim, corrupção, problemas sempre existiram, mas aqueles homens e mulheres permaneceram assim, muito firmes aos propósitos de Deus. E o desafio que eu fiz a ele foi justamente esse. Disse a ele, olha, você precisa ser uma luz onde você estiver. Se Deus te colocar lá, seja a luz a brilhar naquele meio. Não se permita corromper de maneira nenhuma, não diminua 1 centímetro dos seus valores. Ele disse, de jeito nenhum, pastor. E continue orando para que isso permaneça firme em meu coração, de manter os meus princípios acima de qualquer coisa. Eu acho que é um bom pedido de oração, né? Orar pelos nossos irmãos. Não somente ele, tem outros irmãos nossos que estão, acho que em Socorro também tem um irmão que está concorrendo. Enfim, oremos por esses homens de Deus, para que, estando na função onde eles estiverem, que eles sejam uma luz a brilhar ali. Vamos falar com Deus? Nosso Pai, nós te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Obrigado, Senhor, por estes ensinamentos que tivemos hoje acerca das relações entre sogra, nora, genro. E o Senhor sempre tem a nos ensinar. E nós agradecemos muito pelos conselhos que aqui tivemos hoje. Nós também queremos colocar em tuas mãos a vida dos nossos irmãos que estão envolvidos de alguma forma com movimentos políticos. Foi o pedido de oração da Marina pelo nosso irmão Rosman em especial. Estes nossos queridos irmãos, Senhor, permaneçam firmes ao teu lado, como baluartes, homens, como diz o Espírito de Profecia, que sejam fiéis ao dever como a bússola é ao polo, que permaneçam firmes e inabaláveis, ainda que caiam os céus. E que, se porventura eles chegarem a ocupar uma posição de destaque na sociedade, que estejam ali para serem uma luz a brilhar, para representarem o caráter de Cristo. Abençoa os nossos queridos que participaram dessa reunião. Em nome de Jesus, nós rogamos estas bênçãos, nós agradecemos, com o pedido também de uma bênção especial sobre a irmã Laide, que nos trouxe a mensagem hoje, que compartilhou estas bênçãos conosco hoje, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Boa noite, Amém. tchau. Boa noite, gente. Beijo.